Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, disciplina Língua Portuguesa, professor Elton David, turma 8º ano. Informações explícitas e implícitas, sentido global do texto. Informações implícitas e explícitas. Vejamos o que é informação implícita. É a informação subentendida, não está escrito no texto, que dependerá das características e conhecimento prévio da situação pelas pessoas envolvidas. Então, nesta apreensão de informações implícitas, é muito importante o conhecimento de mundo que o leitor tem daquele assunto que ele está lendo, daquele assunto que ele está se deparando. Quanto mais conhecimento de mundo e do assunto que o leitor está lendo ele tem, mais facilmente ele aprenderá as informações implícitas, as informações subentendidas, que não estão literalmente escritas, mas estão ditas de outra forma, intencionalmente de forma oculta. Podemos dizer assim, uma mensagem criptografada. Ao contrário da informação implícita, a informação explícita é a informação literal, que está escrita bem claro no texto. Vamos dar um exemplo. Graças a Deus, João parou de beber. A informação explícita é que João parou de beber. As informações implícitas podem ser várias, como o autor da frase viu de forma positiva ele parar de beber, João bebia antes, João bebia demais, João era um alcoólatra. Então, no exemplo acima, temos a informação explícita apenas que João parou de beber. Foi fato que ele parou de beber. No entanto, implicitamente temos várias outras informações que podem ser essas já citadas, analisando as informações do gênero textual notícia. Então vamos tomar como exemplo o gênero textual notícia para entendermos melhor o sentido global do texto, as informações implícitas e explícitas. Vejamos a estrutura da notícia. A manchete ou título principal costuma ser composto de frases pequenas e atrativas e revela o assunto principal que será retratado em seguida. Então a manchete é bastante importante para chamar a atenção do leitor para aquilo que vai ser lido em sequência. O título auxiliar. Sua função é complementar o título principal, acrescentando-lhe apenas algumas informações a mais. Como o próprio nome já diz, auxilia. Auxilia aqui a trazer informações mais precisas e específicas em relação ao título principal, que é um título mais geral e mais abrangente. O lead, este termo deriva de uma palavra inglesa lead. Nessa parte, precisamos encontrar todas as informações necessárias para responder às seguintes perguntas, que são as perguntas básicas e primordiais para a apuração no jornalismo dos fatos que acontecem. Então as perguntas são: onde aconteceu o fato? Com quem? O que aconteceu? Quando? Como? Por quê? Qual foi o assunto? Então a notícia precisa abordar de maneira geral de todos esses questionamentos e respondê-los para que se tenha a melhor clareza no entendimento do que aconteceu. Vamos à parte da notícia que carrega maior densidade de informações, traz mais detalhes, mais aprofundamento. É o corpo da notícia. Nela há um detalhamento maior dos fatos, de modo a destacar os detalhes mais importantes, fundamentais à compreensão do interlocutor. E quem é esse interlocutor? O leitor, ou o ouvinte, ou telespectador. Então, aquele que recebe as informações, o interessado em saber as notícias. Como esse interlocutor muito provavelmente não viu, não participou do acontecimento, ele precisa de o máximo de detalhes possíveis para, no seu imagético, conseguir entender o fato. Então, quanto mais informações precisas e detalhadas forem dadas, melhor ele compreende o que realmente aconteceu. Após estudarmos a estrutura da notícia, vejamos um exemplo de notícia para melhor compreendermos essa estrutura e depois fazermos a atividade. Sarampo e pólio, 12 estados têm vacinação abaixo da média nacional. Publicado em 30 de agosto de 2018,
por Paula Lavoisier, repórter da Agência Brasil, em Brasília. 12 estados brasileiros registram índices abaixo da média nacional de cobertura vacinal na campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Dados divulgados hoje, 30, pelo Ministério da Saúde, apontam que, até o momento, cerca de 72,9% das crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos foram imunizadas. A campanha será encerrada amanhã, 31. De acordo com a pasta, mais de 3 milhões de crianças ainda não foram imunizadas contra ambas as doenças. O Rio de Janeiro registra os menores índices de cobertura, seguido pelo Distrito Federal, Roraima, Pará, Acre, Amazonas, Bahia, Piauí, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Mato Grosso. Apenas o Amapá atingiu a meta de vacinar 95% do público-alvo. A orientação do Ministério é que estados e municípios que estão com cobertura vacinal abaixo de 95% abram os postos de saúde no próximo sábado 1º. A pasta alertou que a organização da mobilização no fim de semana é de responsabilidade de cada município e que, portanto, é necessário verificar com as secretarias municipais quais postos estarão abertos. A atividade. Após a leitura da notícia, responda as próximas 4 questões. Questão 1. Qual é o assunto principal dessa notícia? 2. Onde aconteceu a notícia? 3. Quem são os envolvidos na história relatada na notícia? E 4. Quando e por que os fatos se desenvolveram? Então, é preciso entender bem a notícia, ler e reler para a interpretação desse texto. Vejamos a segunda notícia do portal JN. Dupla britânica morre no Monte Branco, 2 de julho de 2011. 2 jovens alpinistas britânicos morreram sexta-feira ao caírem de uma altura de cerca de 800 metros, no maciço do Monte Branco, a mais alta montanha da Europa Ocidental. Os 2 homens dirigiram-se para a zona norte da montanha Agulha do Meio-Dia, que faz parte do maciço, mas, por uma razão desconhecida, caíram sobre uma área de rochas, gelo e neve, noticiou a agência francesa AFP, citando a polícia e um socorrista. Foram outros alpinistas que alertaram os socorristas. Depois de ter lido a notícia anterior, responda as próximas 3 questões. Questão 5. Esportes como o alpinismo e o esqui na neve são muito praticados em algumas montanhas da Europa, onde esse tipo de montanha se localiza no continente europeu. 6. Qual é a origem dessas montanhas? E 7. O texto diz que o Monte Branco é o ponto mais alto da Europa Ocidental. Qual é o ponto mais alto de todo o continente europeu? Por hoje é só, boa aula e até a próxima!